Abra sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, assim mesmo de pé. Vamos ler a palavra de Deus, a gente vai ler apenas um versículo. Isaías capítulo 60, e nós vamos ler o versículo 1. Isaías capítulo 60, o versículo 1. Pastor Ed, não sei se aí o som está muito bom, mas aqui no meu retorno está, eu acho que está precisando só mais um pouquinho de grave. Por favor, me ajude aí, ajude seu amigo. Isaías capítulo 60, versículo 1, diz assim, na Bíblia, na versão NVI. Depois a gente vai ler em outras versões, para entendermos bem o recado que Deus quer nos dar nesta noite. Isaías capítulo 60, versículo 1, levante-se, refulja, porque já chegou a sua luz. E a glória do Senhor raia sobre você. Diga graças a Deus. Sente-se no seu lugar, por favor. Esse mesmo texto, em outra versão, diz: levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Esse mesmo texto, em uma outra versão, nos diz assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Em uma outra versão diz assim: levanta-te e brilha, levanta-te e brilha, porque a tua luz está a chegar. A glória do Senhor ilumina-te como o sol nascente. Amém. Diga graças a Deus. Diga para a pessoa do seu lado: é hora de se levantar. Amém. Levante-se. Eu tenho visto muitas pessoas prostradas, irmãos. Eu tenho conversado, eu tenho atendido. Mesmo sem conversar, só de encontrar algumas pessoas, a percepção, na mensagem visual, é que muitas pessoas estão prostradas. Estar prostrado é o oposto de estar de pé. E eu estou sendo óbvio, mas eu preciso explicar isso. Estar prostrado é o oposto de estar de pé. E por que muitas pessoas estão prostradas? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu listei aqui alguns motivos por que pessoas se prostram e continuam prostradas. O que leva uma pessoa a se prostrar? Estar prostrado é o ato de se curvar, de se abaixar, cair e não conseguir se levantar. E muitas pessoas estão assim. Muitas pessoas estão assim por causa de uma notícia triste que receberam. Então, uma notícia triste faz uma pessoa se prostrar emocionalmente, se prostrar espiritualmente. Eu vejo muitas pessoas prostradas espiritualmente. Pessoas que outrora já foram muito ativas. Pessoas que espiritualmente já estiveram erguidas, mas hoje estão prostradas emocionalmente e espiritualmente. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, traz a orientação sobre a Santa Ceia, ele diz que o ato de não nos examinarmos a nós mesmos, de não fazermos uma autoanálise de tempo em tempo e participarmos do corpo e do sangue do Senhor, é interessante que o apóstolo Paulo faz um alerta, diz que essa pessoa ela pode se prostrar. E a linguagem que ele usa é de um sono. Lembra? 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Ele diz que no ato da Santa Ceia nós precisamos examinar-nos a nós mesmos. Aí ele diz: porque algumas pessoas não estão fazendo isso, não estão fazendo essa autoanálise. Muitos estão fracos, doentes e muitos já dormiram. Toda pessoa que está adormecida, ela está prostrada. Até quando você está dormindo na cadeira. Enquanto você está ali segurando, o cochilo e o sono, você até consegue estar ali
né, com a cabeça encostada na parede. Imagina você, isso aconteceu comigo esses dias, com o pastor Gidel. Fui para a urgência, o pastor Gidel me acompanhou e estava ali sentado na cadeira e tal. Você consegue ainda colocar a cabeça assim para trás, mas quando o sono vem de verdade, o que é que acontece automaticamente? Sua cabeça começa a pender para o lado, né? Ou para o queixo. Por quê? Porque dormir é um ato de se prostrar. Então muitas pessoas estão dormindo espiritualmente e por isso estão prostradas. Então vamos lá, eu listei aqui alguns motivos porque algumas pessoas estão prostradas. Algumas pessoas estão prostradas porque tropeçaram e caíram e nunca mais conseguiram se levantar. Então, tropeçar e cair faz com que pessoas se prostrem. Algumas se levantam, outras continuam prostradas. Como eu citei já, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, algumas pessoas estão prostradas porque dormiram e não levantaram mais. Essa dormência, né, esse estado letárgico de dormência, de sono, ele acontece em várias áreas da vida. Por exemplo, alguns casamentos se prostraram e nunca mais se recuperaram. Algumas pessoas se prostraram emocionalmente e nunca mais se levantaram. Nesse meu tempo de ministério eu já visitei, irmãos, pessoas trancadas em um quarto escuro, dominadas pela depressão. E é triste demais encontrar pessoas assim, prostradas emocionalmente. Graças a Deus, todas as vezes que isso aconteceu, o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, a igreja do Senhor, os amigos, graças a Deus, esse conjunto de coisas fizeram essa pessoa se levantar daquela prostração. Mas algumas pessoas se prostraram emocionalmente e estão assim, exatamente você que está me ouvindo nessa noite. Algumas pessoas estão prostradas porque adoeceram. A doença, né? A enfermidade faz pessoas se prostrarem. Você já viu quando vem uma virose pesada? O que é que ela faz naturalmente e rapidamente com a pessoa quando ela afeta, né, todo o sistema da saúde dessa pessoa? Faz essa pessoa se prostrar. Uma enfermidade faz uma pessoa se prostrar. Mas algumas pessoas se prostraram porque foram empurradas e caíram. Algumas pessoas se prostraram porque foram espancadas e caíram. Algumas pessoas se prostraram porque depois de serem empurradas, espancadas, caíram e nunca mais conseguiram se levantar. Lembra da parábola do bom samaritano? Lembra daquele homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó? A palavra diz que no meio do caminho, assaltantes pegaram aquele homem, além de roubarem, espancaram ele e ele ficou no chão prostrado. E aí a palavra fala, né, do sacerdote que passou e não deu ajuda, o levita que passou e não deu ajuda até que chegou um samaritano. E não apenas levantou o homem, como colocou-o em seu animal, levou para a hospedagem, foi tratar aquele homem lá e ainda pagou todo o tratamento daquele homem. Porque existem algumas pessoas, e eu vou falar sobre isso nessa noite, existem algumas pessoas que Deus usa para nos levantar desse estado de prostração. Diga graças a Deus pela vida dessas pessoas. Se você em algum momento da sua vida viveu isso, de Deus usar alguém para te levantar em um momento de frustração, você pode levantar as mãos para os céus e agradecer porque você tem amigos. E isso já aconteceu muito na minha vida. Eu já vivi momentos de prostrações e Deus usa pessoas abençoadas. É muito bom quando alguém diz assim, ó, tô indo aí na sua casa, e você diz, não vem, e a pessoa diz, não vou obedecer, vou aí. São pessoas abençoadas. Se você tem pessoas assim, que insistem em te fazer levantar, diga graças a Deus. Então algumas pessoas estão prostradas porque foram empurradas. Você nem esperava e foi um baque muito grande. E nessa noite eu estou ministrando para pessoas que tropeçaram e foram empurradas. E desde aquele momento você nunca mais conseguiu se levantar, literalmente. Mas o Senhor vai te levantar nessa noite, diga amém. Muitas pessoas estão prostradas, e essa é a última da lista, porque cansaram. Muitas pessoas estão prostradas porque cansaram.
Pessoas que foram ativas em outro momento da vida, mas você cansou. Cansaram, desanimaram e voluntariamente se deitaram. Conhece gente assim? Que a pessoa foi cansando e ela foi se curvando e voluntariamente foi procurando um lugar para se deitar. A gente vai falar sobre isso nessa noite. Pessoas que cansaram e então se prostraram e voluntariamente se deitaram e não levantaram nunca mais. Mas nessa noite o Senhor está estendendo a mão e te dizendo: eu te levanto. Você pode dizer amém? Por isso que a palavra do profeta Isaías, ela é imperativa. Eu gosto da versão da Bíblia que diz assim: fique de pé. Eu não li essa versão agora, mas eu li de tarde. Em algumas versões, e tem uma versão da Bíblia que diz assim: fique de pé. Ou seja, é uma ordem imperativa. E você tem que obedecer. Fique de pé e resplandeça. São duas ordens que Deus dá através da boca do profeta Isaías. Obviamente, se você já leu esse texto, esse capítulo, é uma palavra para a cidade de Jerusalém, para o povo de Israel. Isaías viveu em uma época muito difícil de Israel. Ele foi profeta no reino de Judá. E ele viveu tempos difíceis para que a palavra de Deus fosse proferida pela sua boca. Não sei se você sabe, mas a tradição judaica diz que o profeta Isaías morreu cerrado ao meio. E a tradição diz que quem ordenou essa execução terrível do profeta Isaías foi o filho do rei Ezequias, um rei que tinha sido muito amigo de Isaías, um rei que tinha aprendido a caminhar com o profeta Isaías. Mas quando Ezequias morreu, se levantou o filho dele, um rei terrível, endemoniado, chamado Manassés. E a tradição judaica diz que foi Manassés quem ordenou a morte de Isaías e ele foi cerrado ao meio. A tradição diz que ele foi colocado dentro de um tronco oco e então ele foi cerrado ao meio. E antes disso acontecer, que foi terrível, a palavra mostra que Isaías passou muito maus bocados, porque ele tinha que profetizar a palavra antes do rei Ezequias, inclusive para o rei Manassés, para reis que não temiam ao Senhor, não obedeciam a palavra de Deus. E agora ele está sendo usado para profetizar para a cidade de Jerusalém, que vivia de tropeções em tropeções. Porque a pessoa que está prostrada, irmãos, ela não caiu só uma vez, ela foi tropeçando. Quando eu disse aqui, né, que a pessoa sofreu um empurrão, nós vamos prostrando por causa disso, porque a gente vai sofrendo um empurrão aqui, outro ali, e a gente vai cansando, Eu vou falar rapidamente sobre 3 personagens que Deus encontra essas pessoas prostradas e Deus faz essas pessoas se levantarem, né? E o segundo que eu vou falar, que é o profeta Elias, ele se prostrou porque simplesmente cansou. E é aí que na sua prostração ele pede para o Senhor: olha, desisto de tudo, é melhor o Senhor me levar. Já estou cansado desse negócio de cair e me levantar, então é melhor eu ficar prostrado. Mas eu falo sobre Elias já já. Então, como eu disse, eu quero falar sobre 3 personagens da Bíblia que estavam prostrados e Deus levantou. Então, se Deus levantou essas 3 pessoas, Ele é poderoso também para nos levantar no nome de Jesus. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. O Senhor vai te levantar profissionalmente. Eu quero direcionar uma palavra primeiro para você, que profissionalmente você se percebe prostrado. Você percebe que você tem capacidade, que você tem inteligência, o Senhor te capacitou, mas você percebe que nesses últimos tempos você não consegue estar numa posição que você sabe que merece. Deixa eu te dizer, você está num estado de prostração e o Senhor vai te levantar no nome de Jesus. E eu quero falar primeiramente sobre Ana. Ana estava prostrada, por quê? Porque ela tinha uma opositora, ela tinha uma inimiga que ela não tinha escolhido. Ela não tinha feito nada contra aquela mulher. Mas a palavra diz que aquela mulher escolheu. Sabe quando alguém escolhe alguém para Cristo? Pois é. A palavra diz que a opositora de Ana, uma mulher chamada Penina, ela tinha colocado no coração de se opor a Ana. E a palavra diz que dia após dia, eu gosto muito desses detalhes da história, tá, gente? Quando a Bíblia diz que dia após dia, Ana era, nesse dia após dia, ela era
agredida emocionalmente por essa mulher. Naquela época, gente, a cultura permitia que um homem tivesse várias mulheres. E a palavra diz que Eucana tinha duas esposas, Penina e Ana. E Penina tinha dado filhos, tinha gerado filhos para Eucana, e Ana era estéril. Isso por si só já trazia para ela muito sofrimento, mas acrescentava a sua dor, acrescentava o seu sofrimento, a chacota dia após dia que Penina fazia com Ana. Seu marido até tentava remediar, até tentava consolá-lo. A palavra diz que quando tinha festa, a melhor oferta, a melhor porção era para Ana. Ao ponto desse homem não saber mais o que fazer, porque percebeu que Ana estava se prostrando, né? Porque deixa eu te dizer, a carga emocional, o peso emocional que a gente vai carregando, é esse peso e essa carga que vai fazendo a gente se prostrar, né? E a nossa coluna emocional não vai suportando esse peso. Tem muita gente que vai vivendo assim, e Ana estava assim, dia após dia, Eucana começou a perceber que ela não suportava mais carregar aquele peso, a ponto de chamá-la para uma conversa e dizer para ela: mas minha filha, o que é que lhe falta? Eu, como seu marido, estou te dando tudo, inclusive a oferta que eu dou para a Penina e para os filhos dela, para você eu dou em dobro. Ele chega a dizer para ela: será que eu não sou para você melhor do que 10 filhos? Às vezes, irmãos, quando nós estamos prostrados, algumas pessoas que não estão no nosso lugar, não estão na nossa posição, tentam até nos consolar, achando que compreendem a nossa dor, mas não compreendem. Diga para a pessoa do seu lado: só Deus compreende a tua dor. Eu quero dizer isso para você que está em casa: Deus compreende a sua dor. Já viveu um momento assim, em que alguém chega para você e diz assim: olha, não fica assim não, não fica assim não. Tem gente que até espiritualiza, né? Deus está te vendo, Deus está te vendo. Olha, você precisa ter fé. Aí você faz até aquela cara que está compreendendo a mensagem, né? E diz: ah, tá bom, obrigado. Mas só depois, quando a gente vai para o quarto, quando a gente vai se trancar no carro, só o Senhor e a gente é quem sabe o peso que está nos fazendo se prostrar. Assim era a Ana. A palavra diz que numa festa todo mundo estava festejando, comendo, bebendo. Ana deixa seu esposo lá e todos aqueles israelitas que estavam participando da festa, deixa eles na festa. E a palavra diz que ela vai para o santuário do Senhor e lá ela coloca diante de Deus toda a sua prostração. E ela estava angustiada, ela estava muito triste e ela descarrega tudo isso diante do Senhor. O sacerdote passa por ela e ela estava, gente, numa carga emocional tão extrema que ela não conseguia nem falar. A palavra diz que ela não conseguia nem falar, ela só balbuciava. O que ela estava orando, ninguém ouvia, nem o sacerdote. E a palavra diz que isso chamou a atenção do sacerdote Eli, que começa a prestar atenção na boca dela, porque não saía som. Porque às vezes o peso é tão grande que a gente não tem força nem para falar. Imagina para gritar. E o sacerdote olha para aquela cena e a interpreta mal. Deixa eu te dizer, muitas pessoas vão te interpretar mal quando você estiver vivendo um peso emocional muito grande. Vai ter gente que vai olhar para você e vai dizer: olha, na verdade eu acho que você deveria ser mais forte. Tem gente que vai tentar te consolar dizendo assim: olha, você não é grato, você não é grata pela vida que você tem. Quantas pessoas que queriam estar no seu lugar? Já recebeu esse tipo de consolo? Alguém que diz assim: tem muita gente que queria ter o que você tem. Ninguém compreende, né? Só Deus. O sacerdote compreende mal o estado emocional de Ana. E na verdade, ele a trata mal, porque a palavra diz que ele pensou que ela estivesse bêbada. Porque ela só balbuciava, ela só mexia os lábios e ela não pronunciava nenhum som. E ele vai para cima dela e diz para ela: por que você não larga a bebida? Por que você não larga o vinho? E ela então se levanta, né? Possivelmente deve ter levantado o semblante e diz para ele: ó, homem de Deus, eu não estou bêbada. Eu gosto demais da tradução da Bíblia mais clássica que diz assim: não trate a tua filha como filha de Belial. Filha de Belial é filha do maligno, né? Eu não estou bêbada. Na verdade, o que você está pensando que a embriaguez é dor, é torpeza da alma. Na verdade, eu estou embriagada de dor. A minha alma está cheia de peso, por isso que eu estou prostrado. Então ela diz para o sacerdote: eu estou precisando de um milagre. E então aquele homem literalmente muda o seu conceito, muda a sua visão.
E agora ele é usado por Deus. Deixa eu te dizer, gente que em outro tempo não te compreendeu, possa ser que Deus use essa pessoa para te trazer a palavra profética que vai te levantar dessa prostração. Você pode dizer amém? E não estranhe não. Às vezes Deus usa a mesma pessoa que estava ali nos interpretando mal para ser essa pessoa para segurar a nossa mão e nos levantar. Você pode dizer amém? E o próprio sacerdote que tinha julgado Ana mal, agora diz para ela, pode ir em paz, porque o Senhor vai conceder o desejo do teu coração. Basta uma palavra para nos levantar. Diga para a pessoa do seu lado, basta uma palavra de Deus. Pode dizer com fé. Diga, basta uma palavra de Deus. Gente, apenas uma palavra proferida pelo sacerdote fez aquela mulher se levantar da sua prostração. E a palavra diz, eu gosto demais desse detalhe, a palavra diz que o seu semblante já era diferente. Porque ouça, olha aqui para mim, gente prostrada tem semblante de prostração. Gente com uma palavra profética tem semblante de vitória. Bastou uma palavra. A palavra diz que o seu semblante já não era mais o mesmo. Então ela se levanta, volta para a festa com a sua família. A palavra diz que no outro dia de manhã eles se levantam, ela volta para a sua cidade e um ano depois ela está voltando para o santuário do Senhor com Samuel nos braços. O Senhor levantou daquela prostração. Diga graças a Deus. Coloca assim as duas mãos na altura do teu coração e diga assim comigo, eu creio, meu Deus, que o Senhor me levanta nesta noite. Eu creio que o Senhor está me levantando nesta noite. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Uma palavra profética e assertiva levanta você literalmente. Você diz amém? Segundo personagem que eu quero trazer, que estava prostrado e estava prostrado porque também não aguentava mais, estava cansado da sua rotina de levar tudo sozinho. Elias estava cansado de lutar sozinho. Essa noite eu estou ministrando para você que já está dizendo para o Senhor, Senhor, eu estou cansado, só eu lá na minha casa que oro. Só eu na minha família que me levanto como atalaia, como torre de vigia, só eu que oro, estou cansado disso. Eu sinto sobre os meus ombros o peso espiritual da minha família. Já tem gente que orou e disse assim para o Senhor. Só eu que estou levando esse casamento sozinha, só eu que estou levando esse casamento sozinho. Eu não aguento mais ter que sustentar minha família financeiramente, é tudo para mim. Eu não aguento mais ter que resolver os BOs da minha família. Já viu gente assim? Todo mundo corre para essa pessoa. Isso cansa, tá? Assim estava Elias. A maior parte da nação de Israel tinha fugido do Senhor, desagradado o Senhor. E Elias ali, ó, segurando, sozinho. Na verdade, ele não estava sozinho, né? Ele pensava que estava sozinho. Entenda isso também, tá? Às vezes nós mesmos estamos maximizando e aumentando demais aquilo que nós estamos vivendo. E por que eu estou dizendo isso? Porque Elias tinha, gente, exatamente esse tipo de visão. Estou sozinho em Israel. Ele dizia isso para todo mundo. Ele disse isso para o Senhor. Ele disse isso para o anjo que apareceu para alimentá-lo. Ele disse isso para o Senhor quando apareceu lá na caverna. Ele vivia repetindo isso. Eu estou sozinho, só sobrou eu em Israel. Todo mundo abandonou o Senhor. A palavra diz que dias antes dele pedir ao Senhor para morrer, um homem chamado Obadias tinha aparecido para ele e tinha dito, olha, eu, mesmo sob risco, estou sustentando 50 profetas dentro de uma caverna. Sigilo. O rei Acabe e Jezabel não sabem disso. São 50 profetas que eu sabia que Jezabel e Acabe iam matar. E eu estou sustentando lá, com o meu salário, pão e água. Elias sabia disso, mas ele insistia em dizer que estava sozinho. Cuidado, tá?
Porque às vezes a carga emocional que nós estamos levando é porque nós estamos insistindo às vezes em maximizar a nossa dor. E nós precisamos, irmãos, ter equilíbrio. Porque esse exagero também não vem do Senhor. Porque isso leva ao vitimismo. E Elias entra nessa crise emocional porque ele vivia dizendo aos quatro ventos: eu estou sozinho, estou lutando sozinho. E quem sabe, você não está ombreando, né, dando mãos para alguém que pode estar orando por você, porque você está repetindo isso já há um tempo: estou sozinha, estou sozinho. Abre os seus olhos e deixa Deus te revelar que você pode ter parceria de oração. Você pode ter parceria de jejum, sabia? Se você abrir os seus olhos, possa ser que você comece a orar e dizer: opa, tem alguém aqui comigo também na minha família. Tem alguém aqui comigo também jejuando. Amém? A palavra diz que quando Elias, pela última vez, disse para o Senhor: eu estou sozinho. Sabe o que Deus disse para ele? Não, Elias, você não está sozinho. Tem 7.000 em Israel. Ele tinha ouvido de Obadias que eram 50 profetas, tá? Agora Deus disse para ele: tem 7.000 em Israel que ainda não se curvaram diante de Baal. Então você não está sozinho. Tem gente do teu lado. O Senhor te diz isso nessa noite. Tem gente do teu lado e você vai vencer. Você pode dizer amém? Tem gente do teu lado e você vai se levantar. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Irmãos, é bom demais quando a gente está prostrado, quando a gente sabe que tem gente do nosso lado. Eu sei como é isso. Era muito bom quando eu estava no hospital, durante 3 meses aí, literalmente deitado, né, prostrado. Quando eu via pessoas aparecerem, saber que tinha gente orando por mim. Então deixa eu te dizer, tem gente orando por você. Tem gente que você nem conhece. Eu lembro que quando eu recebia visitas, aí chegava lá, a pessoa que ia me visitar, dizia: olha, tem gente lá no Rio de Janeiro, em tal cidade. Eu ficava pensando, quem eu conheço naquela cidade? Não conhecia ninguém. Mas isso fortalecia a minha alma. Isso fortalecia o meu coração. E aí eu me levantava. Às vezes aquele dia eu tinha acordado prostrado emocionalmente. Mas saber que tinha alguém orando por mim, isso levantava o meu espírito. Nessa noite o Senhor quer te levantar e quer te dizer que tem gente orando por você. Isso não é alguém que você conhece. Eu tenho um compromisso de orar por você todos os dias. Você pode dizer amém? Então você não está sozinho, você não está sozinha. Diga para a pessoa do seu lado: você não está sozinho não, você não está sozinha. Amém? O Senhor disse isso para Elias: Elias, eu sei que você está com muito... Perdão que eu vou dizer, tá, gente? Mas essa é a interpretação que eu faço. Elias, você está com muito drama, dizendo que está sozinho. Você não está sozinho não, rapaz. Tem gente orando por você. Tem gente que não se curvou diante de Baal. Mas, irmãos, Elias estava prostrado porque ele estava cansado. A palavra diz que quando ele recebe a ameaça de Jezabel, né? O homem tinha enfrentado sozinho, gente. O homem estava tão cascadura de enfrentar os profetas que a palavra diz que sozinho ele enfrentou 850 profetas de Baal e Azerá. 850, sozinho. A palavra diz que os 850 profetas de Azerá e de Baal montaram um altar no Monte Carmelo e Elias estava sozinho. Por quê? Porque os 50 outros profetas estavam escondidos na caverna. Os 7.000 que Deus disse que não tinha se curvado não apareceram naquele dia. Então naquele dia de fato ele estava sozinho. Não sozinho, porque ele estava com o Senhor, né? E sozinho naquele dia ele enfrentou 850 profetas. Terminado o ato, a palavra diz que Deus manda descer fogo do céu. Consome o holocausto, consome o altar. E agora o povo que estava com medo de Jezabel, de Acabe, o povo agora cheio de euforia começa a gritar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. A gente chama isso de sinergia, né? Sabe o que é sinergia, né? Sinergia é quando você está aqui sozinho ali, você sabe que tem alguém do lado. Você diz: opa, sua força levanta, né? Você diz: opa, não vim trabalhar sozinho. Não estou orando sozinha. Sinergia é isso. E quando o povo de Israel, os que estavam ali com medo, né? De se mostrar para não serem perseguidos por Jezabel e Acabe, começa a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí Elias é tomado por uma força. E a palavra diz que naquele dia ele e aquele povo extermina os 850 profetas de Jezabel e de Acabe. Então Jezabel diz e manda um recado para Elias dizendo: olha, que os deuses façam comigo, se eu não fizer com você, amanhã essa hora você vai estar morto. Quando nós nos prostramos, irmãos, entenda, tá? Não foi o baque do dia, não foi a notícia daquele dia que fez você se prostrar. Não foi a notícia do desemprego, não foi o pedido de divórcio, foi o acúmulo.
Sabe aquela história que o copo, quando ele transborda, não foi a última gota que o fez transbordar, mas o somatório de todas as gotas que caíram nesse copo. Sabe isso que você está dizendo? Não, eu aguento. Não, eu estou de pé. Não se preocupa não, que eu estou levando. As pessoas perguntam para você, como é que você está? Não, eu estou levando. Está indo, tá? Está indo. E uma gota, mais uma gota, mais uma gota. Quando Jezabel ameaça Elias, pronto, foi a última gota que precisava cair naquele copo. A palavra diz que ele chama o seu auxiliar, seu discípulo, se retira. A palavra diz que ele chega na entrada do deserto, diz para o seu discípulo, olha, eu preciso ficar só. Para onde é que você vai, profeta? Não, eu preciso ficar só, eu preciso pensar. A palavra diz que ele caminha sozinho, um dia. Eu fico tentando imaginar, gente, os pensamentos de Elias naquela caminhada de um dia. Os pensamentos dele. Sabe aquelas vozes que a gente vai conversando com elas, na nossa mente, no nosso coração? Às vezes é a voz do diabo, às vezes é a voz da nossa própria consciência, às vezes são as vozes das pessoas, aquilo que a gente já ouviu. Você não sabe que não adianta lutar em relação a isso? Eu já disse para você desistir, e a gente vai lutando com essas vozes, né? Elias queria ficar sozinho exatamente para arrumar essas vozes no seu coração, até que depois de um dia de caminhada, ele encontra uma árvore chamada zimbro. A palavra diz que ele se senta debaixo dessa árvore e ele diz para o Senhor, já deu, pode tirar minha vida. Eu acho interessante porque ele diz assim para o Senhor, não sou melhor que os meus pais. O que ele estava querendo dizer? Houve uma época da minha vida que eu achei que eu suportaria mais, que eu aguentaria mais, mas hoje eu já percebi, do mesmo jeito que eles desistiram, eu também agora estou entregando os pontos, não sou melhor que os meus pais. É como se Elias estivesse dizendo, em outro momento, Senhor, eu até critiquei quem estava desistindo. Eu até olhei para pessoas e disse assim, rapaz, você não sabe que você tem Deus não? Hoje eu estou vendo, eu não sou melhor que eles, porque eu também hoje estou desistindo. Não precisa levantar a mão, mas quem já viveu um momento assim? Você olhar para uma condição que você está vivendo e dizer, meu Deus, em outro momento eu até critiquei algumas pessoas que estavam passando por isso e desisti. Olha aqui eu, desistindo. É quando ele diz, não sou melhor que os meus pais. Então a palavra diz que ele se deita. Por que ele se deita, gente? Porque ele está prostrado. E ele dorme. Ele dorme abraçado na sua dor. Ele dorme abraçado na sua frustração. Ele dorme abraçado no seu cansaço. Sabe quando a gente está assim? A gente mais quer abraçar a nossa frustração. A gente só quer um tempo. Olha, me deixa em paz. Hoje eu quero estar aqui nesse quarto escuro, fechado. Deixa eu aqui. Cuidado, tá? Porque às vezes se entregar assim, para retornar é muito difícil. Mas eu estou te dizendo isso, não que isso dependa só da sua força. Porque a palavra dessa noite é que o Senhor vai lhe levantar. A palavra dessa noite, quando o Senhor diz levante-se, é que Ele já tomou na sua mão. O Senhor te trouxe aqui, você nem viria, não estava nem programado no início da semana para você estar aqui. Alguns sim, outras pessoas não. Mas o Senhor está tomando na tua mão e dizendo, chegou a hora de levantar. Chegou a hora de levantar. E Elias então dorme. E quando ele dorme, a palavra diz que Deus olha lá no céu, encontra um anjo e diz assim, vem cá. Pega aquele pãozinho que está assado ali no forno, aquela água que está ali naquele freezer, e desce como uma flecha. E o anjo desce. Encontra Elias completamente prostrado, física, emocional e espiritualmente. O anjo toca nele. Qual foi a primeira palavra que o anjo disse para ele?
Não foi Deus vai lhe dar vitória. A primeira palavra foi levante-se. Porque Deus só alimenta a nossa alma, gente, quando a gente se levanta. Tem muita gente que quer se alimentar de Deus ainda prostrado. Deus não aceita. Deus, Ele quer que nós tenhamos uma disposição corporal, emocional e espiritual. Irmãos, até o jeito que às vezes a gente ora demonstra para o Senhor que a gente está com outro espírito. Está com uma outra disposição. A palavra diz que quando Elias levanta os olhos, ele vê o pão, que a palavra diz que estava sobre brasas. O anjo trouxe o pão e ainda trouxe a brasa para ele continuar quentinho, tá? E a palavra diz que do lado tinha água fresca. E a ordem foi: levante-se e coma. Você percebe? Que Deus não queria que Elias comesse deitado. Eu já me alimentei deitado. Quando eu estava no hospital, eu tinha que me alimentar deitado. Gente, é ruim demais. Mas você dá um jeito, né? Mas vamos esquecer do hospital. Você já em casa estava com muito cansaço, você deitou no sofá e foi se alimentando assim, parecendo a criançada lá em casa quando está morrendo de sono, Daniel. Cadê o pastor Gidel? Quem vive muito isso é o Tito, né? Daniel também. Às vezes ele está com tanto sono e segurando o sono que ele deita no sofá e vai comer até adormecer. É horrível. Esse não é o padrão. Quando Deus Ele quer nos alimentar, Ele pede para a gente, ordena uma nova postura. O Senhor te ordena uma nova postura. Deus não traz novo alimento para quem quer continuar com a postura anterior. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? A postura tem que mudar. Pastor, eu não sei se eu consigo, a postura tem que mudar. Por isso que a ordem de Deus para Elias foi: levante-se, coma e beba, pois você tem uma viagem muito longa. Deus tinha uma trajetória, uma jornada para Elias muito longa, e ele precisava de uma nova disposição. A palavra diz que ele levanta, come o pão, bebe a água e volta a se deitar. Por quê? Porque o seu estado de prostração era muito grande. O anjo toca de novo nele e diz: levante-se novamente, tá? Se você ler o texto, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, você vai ver que o anjo chamou 2 vezes. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai insistir conosco. Deus sempre vai insistir com você. Eu não sei qual é o teu estado de prostração, mas Deus vai continuar insistindo. Até você que já disse: ó, meu Deus, se eu não fizer alguma coisa essa semana, eu estou como Elias, eu desisto. Deus vai insistir com você. Ainda bem que Ele insiste conosco. Diga assim comigo: ainda bem que o Senhor insiste comigo. Diga de novo: ainda bem que o Senhor insiste comigo. Irmãos, todas as vezes que eu estive muito prostrado, eu vi o Senhor insistindo comigo. Eu costumo dizer que Deus só não insiste quando Ele percebe que você não consegue mais nem ouvir o Espírito Santo. Mas se há nessa noite uma disposição do seu coração, e eu vejo que há, de continuar ouvindo o Espírito Santo, Deus vai insistir com você. Diga graças a Deus. A palavra diz que mais uma vez ele se levanta, come o pão, bebe a água, e aí pronto, né, gente? Era o pão do céu, né? Falava esses dias com o pastor Gidel sobre isso, né? Tanto aquela caminhada de 40 dias com aquela comida, tá, gente? Aquela comida trouxe para Elias uma outra condição espiritual, tá, gente? É a mesma coisa de Moisés, que a palavra diz que ele passa 40 dias dentro da nuvem, sem comer e sem beber. Ele estava em outra condição espiritual. Ele estava em outra atmosfera. Não era mais uma condição só física, tá? Então aquele pão que Elias come, pastor, como é que pode? Será que não é exagero? Não, gente. Aquela comida veio do céu. Não foi o pão que o anjo pegou lá na mercearia Itabaiana, não. O pão veio do céu, então o pão tinha uma característica espiritual que trouxe para aquele homem que estava prostrado uma condição diferente espiritual. E então ele caminha 40 dias. Só que entenda o que eu vou lhe dizer, para a gente ir para a última história. Mesmo quando Deus nos levanta, há um risco muito grande da gente voltar a se prostrar. Já aconteceu com você? Deus usa alguém, uma palavra poderosa, teu coração se levantou e você disse: agora sim, ninguém me segura.
Pode colocar uma jornada de 40 dias que eu vou tirar de letra, ainda o meu pace vai ser baixo. Tem gente que está guardando no relógio, né? O meu pace ainda vai ser muito baixo. Foi assim, Elias, 40 dias andando. Só que a palavra diz que quando ele chega em Horebe, o monte do Senhor, aí a palavra diz que ele se prostra mais uma vez e entra na caverna. E naquele momento, então, você conhece a história, o Senhor manda ele sair da caverna, porque Deus nunca vai nos dar uma nova palavra, um novo alimento, sem que a gente mude a postura. Então Deus disse para ele, venha para fora, porque aí dentro eu não falo com você. Eu nem te alimento deitado, nem falo com você aí, nesse lugar que você escolheu estar. Mude a sua postura e Deus vai mudar o teu estado emocional e espiritual. Você pode dizer amém? Deixa o Senhor te tomar pela mão nessa noite. Deixa o Senhor, com a sua ordem imperativa, te dizendo, levante-se, deixa o Senhor mudar o teu estado. No nome de Jesus. Amém? Então o Senhor chama para fora e a palavra diz que vem um terremoto, vem fogo, vem vento. Até que numa brisa suave o Senhor fala com ele. E mais uma vez pergunta para ele o que o anjo tinha perguntado para ele lá debaixo da árvore, né? Elias, o que é que você está fazendo aí? E mais uma vez aquela velha conversa. Estou sozinho, só sobrou eu. Tá. E o Senhor diz para ele o quê? Volte pelo caminho que você veio. Tipo assim, né? Eu não mandei você vir para cá. O que é que você está fazendo aí? Lembra que ele tinha caminhado 40 dias? Agora ele teve que voltar 40 dias. Para fazer o que Deus queria que ele fizesse. E agora era um novo homem. Agora ele era um novo profeta. Deus já tinha marcado ele que ele não iria morrer, né? E você sabe da história que ele não morreu. Pediu a Deus para morrer e Deus diz, agora que você não morre. Mas foi ali, naquela condição, de uma autocomiseração, de um estado de vitimismo, achando que todo mundo estava contra ele. Foi ali que o Senhor o levantou. E eu quero dizer isso para você. Em nome de Jesus, Deus não aceita quem se abraça com o vitimismo. Você que está dizendo que parece que todo mundo é contra você, levante-se no nome de Jesus. O Senhor te deu autoridade, o Senhor te capacitou, levante-se no nome de Jesus. E Ele trará toda a condição, porque a jornada que você tem que percorrer daqui para frente, ela é muito grande e gloriosa no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Vamos encerrar. O último personagem que eu quero trazer é aquele homem na Porta Formosa, mais ou menos às 3 da tarde, hora nona, para o povo de Israel. Está vindo 2 apóstolos para adorar ao Senhor, para a oração da tarde. Aquele homem então se prepara para pedir uma esmola e estende a mão e pede a Pedro e a João, me dê uma esmola. Pedro, quando já estava entrando para a oração, né? Aquele homem já atrapalha, né? Já o atrasa. Quando ele pede a esmola, Pedro diz para ele, Atos capítulo 3, olhe para nós. Gente, eu amo demais esse jeito de Deus de mudar a nossa postura. Você já viu como alguém pede uma esmola? A palavra diz que o homem era paralítico. Então a palavra diz que ele estava sentado na Porta Formosa. Possivelmente ele pediu esmola como ele estava acostumado a pedir. Você já viu alguém que pede esmola olhar nos nossos olhos? Não, porque a condição de pedir já é uma condição completamente desfavorável. Normalmente quando a gente vai pedir uma ajuda, a gente já pede, né, baixando os olhos. Quando você vai pedir um favor para alguém te ajudar, você já pede baixando os olhos. Agora imagina alguém pedindo uma esmola. O estado de prostração daquele homem, gente, não era só a sua deficiência, né, na sua coluna ou nas suas pernas. Mas a sua prostração era o quê? Era de vergonha. Estou ministrando nessa noite para você, por exemplo, que está num tempo muito grande que você está numa prostração financeira. Você está pedindo ajuda a um e ao outro e o teu estado hoje é, meu Deus, preciso sair desse limbo, eu preciso sair desse lugar. Então possivelmente aquele homem pediu aquela esmola para aqueles 2 homens que estavam subindo para orar assim. Deu esmola. A gente costuma ouvir aqui no Nordeste, né? Deu esmola, pelo amor de Deus. O que Pedro faz? Um homem de Deus cheio do Espírito Santo, tinha acabado de ser batizado no Espírito Santo, né, gente? Possivelmente ele e João estavam subindo para o templo falando em línguas, né?
que tinham acabado de viver a experiência de Pentecostes. Pedro disse para ele o quê? Olhe para nós. É a mesma ordem de Deus para Elias lá debaixo do zimbro. Mude sua postura. Deus vai te levantar, mas você tem que mudar a postura. Olhe para nós. Possivelmente aquele homem até se espantou, né? Olha para eles. Então a palavra diz que eles, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, diz para ele: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, eu te digo, levante-se e ande. Mas não só foi isso. A palavra diz que Pedro estendeu a mão e segurou na mão daquele homem que estava prostrado, porque Deus sempre faz isso. Deus sempre manda alguém para nos estender a mão. Falava esses dias lá em casa para a Dani, eu dizia: meu amor, Deus não é injusto. Nenhuma pessoa vai poder chegar diante de Deus e dizer: Senhor, o Senhor nunca mandou alguém para me ajudar. Nem a pessoa mais vitimista do mundo. Irmãos, em algum momento Deus vai mandar alguém, um emissário, uma emissária, alguém com um coração cheio de amor para estender a mão. Em algum momento isso vai acontecer. Se você colocar a sua mente aí para funcionar, você vai ver que em algum momento muito difícil da sua vida, alguém te estendeu a mão. E é isso que Pedro faz. Sabe por quê? Porque às vezes nós não nos levantamos sozinhos. Muitas pessoas não conseguem se levantar sozinhas. E alguém tem que segurar na mão. Dê glória a Deus por pessoas que seguram na tua mão. Se você tem aí do lado alguém que de vez em quando está segurando na tua mão, segura na mão dessa pessoa. Se não está aqui essa pessoa, você vai lembrar dessa pessoa e dizer: oh meu Deus, obrigado pela vida daquela minha amiga. Pela vida daquele meu amigo que mesmo de longe segura a minha mão. Deus sempre vai mandar alguém para segurar na nossa mão. Você pode dizer glória a Deus? Fique em pé no seu lugar. A palavra diz que o apóstolo Pedro estende a mão. Ouça, tá? A palavra profética já tinha sido proferida. A palavra que já tinha dito para aquele homem ficar de pé já tinha sido liberada. Mas aquele homem precisava de alguém que segurasse a sua mão. O Senhor sempre vai mandar alguém para segurar a tua mão. Porque às vezes, não só a palavra profética, mas o ato de segurar a mão é uma ordem de Deus para dizer: eu estou te levantando. Fique de pé. O Senhor está dizendo isso para você nessa noite. Fique de pé. Estou te levantando. Fique de pé. Eu estou te levantando. É o que o Senhor te diz nessa noite. Feche os teus olhos. Se você puder, coloque assim as duas mãos na altura do teu coração. Você que está em casa, eu quero te pedir, se você puder, se você não puder, continue na posição que você está agora. Mas se você puder, se você está assistindo esse culto deitado, sentado na sala da sua casa, eu quero te dar uma missão nesse momento, porque assim eu sinto do Espírito Santo. Deixa eu dizer para você em casa, aqui, nesse ambiente, fora alguns irmãos que estão trabalhando em situações específicas, né, como Moisés, o nosso irmão ali da mídia, tem que estar sentado. Mas as pessoas estão aqui de pé, pois é uma postura diferente. No nome de Jesus. Meu Deus, nós estamos de pé. No nome de Jesus. Nós estamos de pé. A nossa postura é diferente nesta noite, meu Deus. Já já nós estaremos em casa. Mas antes de sairmos daqui, antes de sairmos daqui, nós já mudamos a nossa postura. Oh meu Deus! O Senhor ordenou e nós já mudamos a nossa postura. Aqui na nossa mente já mudamos a postura, meu Deus. Aqui no nosso coração já mudamos a postura. Na nossa alma já mudamos a postura, meu Deus.
E eu tenho certeza que estes que aqui estão, aqueles que estão em casa, também estão vivendo, sim, nesse momento, uma nova postura. O Senhor já está fazendo. Levante-se. Levante a sua voz. Oh, meu Deus. Meu Deus, nós ouvimos a tua voz. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Vamos no começo, vamos no começo. O inimigo tenta laços e embaraços para te envergonhar, mas ele não vai. Eu quero declarar isso. O inimigo tramou planos de morte para algumas pessoas aqui. O inimigo tramou planos de morte para você. E o Senhor está dizendo que Ele já cortou todo o laço. O Senhor quer te ver de pé. O Senhor quer te ver em pé. O Senhor quer te ver vivendo uma nova jornada. Todo o plano do maligno foi frustrado na autoridade que é no nome de Jesus. O Senhor está frustrando os planos de morte sobre a sua vida. Eu é quem sei os pensamentos que eu tenho para você, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamento de te dar um futuro. O Senhor tem plano de vida para você. O Senhor tem plano de vida para você. O Senhor tem plano de vida para você. Todo plano de morte está frustrado no nome de Jesus. Eu creio, meu Deus. Na autoridade que é no nome de Jesus. Todo laço de morte caia por terra agora no nome de Jesus. Vida, vida, vida abundante, vida abundante, vida abundante. É o que o Senhor tem para você. Se levante, levante-se. O Senhor tem uma nova e perfeita jornada. Amanhã é outro dia, um novo dia. O Senhor tem planos novos na tua profissão. O Senhor tem planos novos de relacionamento novo. O Senhor tem para a tua vida plano especial. O Senhor tem plano de salvação para a tua família. Meu Deus. O Senhor acalma a força do vento. O Senhor aquieta a tempestade. O Senhor entra na cova dos leões. O Senhor aplaca a força do fogo. Grande é o nosso Deus. Você pode levantar as suas mãos e declarar isso. Deus já tem. Obrigado, meu Deus. Novas fontes no deserto. Novas fontes no deserto. Levante-se. O Senhor te diz nesta noite: levante-se, minha filha. O Senhor te diz nesta noite: levante-se, meu filho. O Senhor te toma pela mão. O Senhor te toma pela mão. O Senhor entra nesse quarto escuro agora e te toma pela mão. Eu creio, meu Deus. Eu creio, meu Deus. Eu creio, meu Deus. Chuvas de bênçãos, eu creio. O Senhor te toma pela mão. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus. Leão da tribo de Judá, declare isso. Leão da tribo de Judá, diga isso. Leão da tribo de Judá, esse é o nosso rei. Leão da tribo de Judá, leão da tribo de Judá. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Abençoe quem está perto de você. Se
se você puder, segure na mão dessa pessoa e diga assim: o Senhor te toma pela mão. O Senhor te toma pela mão. Ah, meu Deus, louvado seja o teu nome. Deus já tem, declare isso. Deus já tem um caminho aberto. Levante bem alto as suas mãos. Deus já tem um caminho aberto. Declare isso. Faz romper. Haverá. Eu creio nisso, meu Deus. Por isso eu estou de pé. Diga isso mais uma vez. Deus já tem. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Faz romper. Eu creio exatamente assim, meu Deus. Por isso eu estou de pé. Receba isso no seu coração. Eu creio, meu Deus. Deus te dá escape e livramento. Aplauda bem forte ao Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra. Nós estamos de pé. Nós estamos de pé. Declaramos isso sobre a nação brasileira. Nós estamos de pé, meu Deus. Essa família está de pé. Esse homem está de pé. Essa mulher está de pé, meu Deus. Nós não nos curvaremos. Nós estamos de pé. E vamos continuar assim, meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado. Não há nada nem ninguém que vai nos manter prostrados, nada nem ninguém. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra. Obrigado por essa profecia. Obrigado, meu Deus, nós mudamos a nossa postura. Muitas pessoas entraram aqui com uma postura, estão saindo com outra, porque nós estamos de pé. Vamos obedecer, nos levantamos, meu Deus. Vamos obedecer, nos levantamos e estamos de pé, porque é o Senhor quem nos sustenta. Leva o teu povo em paz, guardado, protegido, guiado por essa palavra. Que o teu povo saia daqui guiado por essa palavra. Não nos curvaremos, não estaremos prostrados. Nós estamos de pé, porque o Senhor está abrindo caminho no deserto. O Senhor está rompendo novas fontes. O Senhor está abrindo caminho nas águas. Ah, meu Deus! Como o Senhor vai fazer, nós não sabemos, mas o Senhor vai fazer. Declaramos isso no nome de Jesus. Obrigado por essa noite, por essa palavra. Leva-nos em paz. Guarda o teu povo, guarda a mente dessa tua filha. Depois dessa palavra, meu Deus, muitas palavras contrárias virão. Foi assim com Elias. Depois de ser alimentado, voltou para a caverna. Muitas outras palavras virão, mas nós estamos de pé. Nós estamos de pé e assim continuaremos. Obrigado por isso. Leva o teu povo em paz. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus te toma pela mão. Saia daqui de cabeça erguida. Deus te toma pela mão. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Levante-se no nome de Jesus.